A primeira reunião almoço do ano promovida pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul recebeu o presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários e ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. O encontro do dia 2 de março contou com grande prestígio e reuniu diversas lideranças políticas e empresariais da região na SIC Caxias do Sul. Germano Rigotto falou sobre o tema atual cenário político e econômico e seus desafios. Ele circulou em meio aos presentes na reunião almoço e também apresentou dados para embasar a sua explanação. Durante a entrevista coletiva concedida à imprensa, Rigotto defendeu a necessidade da realização de reformas no Brasil. Para ele, todas as reformas são importantes, mas a tributária figura entre as mais necessárias. O desafio é avançar nas reformas que estão em andamento e que realmente vão ter que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. A reforma da Previdência foi importante, a reforma administrativa está chegando no Congresso Nacional e terá que ser aprovada. Eu não acredito que o Congresso aprovará. Vejo um pouco mais de dificuldade na reforma tributária, porque existe uma divisão dentro do Congresso e uma falta de protagonismo maior do Executivo, que não disse ainda que reforma pretende, pelo menos não disse oficialmente, né? Então, eu vejo um pouquinho mais de dificuldade, mas eu vejo o Congresso Nacional sabendo que essas reformas têm que acontecer. Independente de quem está no governo, independente de erros de articulação de governo, as reformas vão ter que ocorrer. Então, a revisão do Pacto Federativo, mesmo a continuidade de uma reforma política, são reformas que obrigatoriamente acontecendo vão fazer com que o país tenha um crescimento mais sustentável, mais duradouro ao longo desses próximos anos. Rigotto, de todas as reformas, qual é a mais urgente para o Brasil? Olha, eu diria, você sabe que eu lutei tanto pela reforma tributária, fui presidente de uma comissão que foi a comissão que chegou mais próxima de ter a reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. Eu acho que uma reforma tributária que desonere a produção, que ataque o problema desse sistema tributário irracional que nós temos com essa quantidade de tributos que recai sobre o consumo, que penaliza o pequeno, penaliza um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele perde mais de 50% do que ele ganha em tributos que estão embutidos no alimento que ele come, na roupa que ele utiliza, e ele não sabe disso. Então, esse sistema tributário ele é totalmente injusto, ele é muito regressivo. E, ao mesmo tempo, ele inviabiliza um crescimento maior porque ele tira a competitividade do Brasil, daquele que quer exportar ou daquele que quer competir com o produto que vem de fora. Então, eu diria, a reforma tributária, sendo a que está mais atrasada, no meu modo de ver, ela seria a mais necessária, mas eu vejo que em algum momento ela vai ter que acontecer. A administrativa, acredito que acontece esse ano. Aquelas propostas que mexem em alguma coisa do Pacto Federativo também deverão acontecer esse ano. Então nós vamos ter, mesmo com o ano eleitoral, eu acredito que algumas reformas avançando. Acho que o governo ele tem que se articular mais com o Congresso Nacional, ele tem que cuidar mais das declarações e das, questões que de repente tiros no pé que o próprio governo gera contra ele, quer dizer, com manifestações descabidas. Então eu acho que se ele tiver uma articulação política melhor e cuidar um pouco mais dessa sua comunicação, fica mais fácil ainda aprovar essas reformas. Nesse sentido, a manifestação que o governo não, né? Mas enfim, o próprio presidente chamou e apoiadores chamam para o dia 15 de março. Como é que o senhor avalia, né, essa manifestação contra o Congresso e o STF? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o presidente, qualquer pessoa, tem todo o direito de falar em manifestações, né? Agora, claro que o presidente da República, ele sendo presidente da República, ele tem que cuidar em cada frase, mas mais do que frase, cada palavra que diz. No momento que ele apoia manifestações, mas ele diz que essas manifestações devem ser contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal, ele como chefe do Executivo, claro que ele está batendo de frente com dois outros poderes, o que a Constituição determina que os poderes devem funcionar de uma forma independente e harmônica.
Então isso mexe com a harmonia. Então eu acredito que o presidente tem que corrigir esse tipo. Manifestação é natural. Cobrar do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal é normal. Quer dizer, pessoas irem para a rua dizer que tem que o Congresso fazer aquilo que não está fazendo ou fazer mais rapidamente aquilo que está sendo encaminhado ao Congresso é natural. Agora, a partir daí, já alguns radicais falarem em fechamento do Congresso Nacional ou fechamento do Supremo Tribunal Federal é atentar contra a democracia, é atentar contra a Constituição. E o presidente Bolsonaro tem que ser o primeiro a repudiar isso. Quais os sobressaltos do país desde o seu tempo de reforma tributária? Quanto a gente avançou, quanto a gente estacionou ou retrocedemos? Não, acho que nós estamos avançando. Se tu observar a reforma da Previdência, ela avançou mais rapidamente, começando lá no governo Temer e dando continuidade no governo Bolsonaro, ela avançou mais rapidamente que em outros países e sem tanta turbulência, né? A reforma administrativa, como eu disse, eu acredito que esse ano ela será aprovada, não chegou, mas vai ser aprovada no Congresso Nacional, porque tu tem um ambiente propício, favorável à aprovação dessas reformas. Aqui no Rio Grande do Sul, tu vê que reformas estão acontecendo que em outros tempos a rejeição e a mobilização, inclusive das corporações, impediam o avanço dessas reformas. Hoje não. A sociedade ela está aceitando e desejando que essas reformas aconteçam. Então eu te diria, sobressaltos, problemas de demora maior do que se gostaria, e claro que em alguns casos vai acontecer, mas eu vejo um momento muito propício, muito favorável ao andamento dessas reformas. Avaliação do governo Bolsonaro e também aproveitando Eduardo Leite também. Bom, primeiro, o presidente Bolsonaro, eu acredito que ele tem na sua equipe pessoas altamente qualificadas. A equipe da área econômica é muito qualificada, do Paulo Guedes. Ele pega o Tarcísio da infraestrutura, que cuida das concessões, das privatizações também, e ele é um ministro muito competente. O Moro tem toda a sua história, que lhe dá qualidade, lhe dá condições de fazer um bom trabalho, né? Aí, se nós avançarmos mais, nós vamos pegar o novo ministro, o Rogério Marinho, belo ministro. Se tu pegar o grupo de militares que está dentro do governo, são pessoas preparadas, né? São pessoas que têm a cabeça no lugar, estão preparadas, não aceitam qualquer retrocesso político, não tenho a menor dúvida disso, né? Então o governo tem lacunas. Pessoas que, quem sabe, não deveriam estar dentro do governo, mas tem, de outro lado, pessoas altamente qualificadas. O que o presidente tem que fazer é, quem sabe, ter uma capacidade de articulação melhor com o Congresso Nacional, com os outros poderes, com a própria sociedade, respeitar a imprensa. Eu acho que o fato dele ficar descontente com as manifestações aqui ou ali, ou com artigos, ou com reportagens, mas isso não significa que ele, como presidente da República, ele pode desrespeitar um jornalista. Ele pode simplesmente fazer o que tem feito, criando animosidades desnecessárias. Então, se o presidente corrigir esses erros que ele tem cometido e que atrapalham o governo, eu não tenho dúvida que nós poderíamos ter o andamento, inclusive, das reformas de uma forma mais rápida, e avanços na direção de enfrentamento às desigualdades sociais, de ter uma economia que cresça de uma forma mais ordenada, mais sustentável. Então, isto tudo com menos desemprego, isso tudo passa também pela figura do presidente. Se ele tem uma boa equipe, ele não apenas tem que ter uma boa equipe, mas ele tem que ajudar. E às vezes ajudar é falando menos, às vezes ajudar é ajudando na articulação política, que tem que ser melhor, às vezes ajudar é respeitando quem pensa diferente dele. E o Leite, Eduardo Leite? Eduardo Leite, eu acho que está fazendo, ele deu continuidade a reformas iniciadas no governo Sartori, avançou em outras. Eu acho que o Eduardo Leite está fazendo aquilo que pode ser feito nesse momento, em termos de enfrentamento do problema fiscal do Estado, que é muito sério. Um déficit previdenciário esse ano de 12 bilhões de reais, quer dizer, é uma coisa absurda. Ele teve que enfrentar no ano passado o pagamento de 15 salários, Quer dizer, ele tem todo um quadro que realmente não ajuda, mas eu acredito que as ações que ele está tomando, algumas dando continuidades à do governo anterior, a do governo Sartori, e outras iniciando novas mudanças, eu acho que estão na direção correta. As reuniões almoço na SIC Caxias do Sul acontecem todas às segundas-feiras ao meio-dia. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.